rapaziada, beleza? Meu nome é Bruno Alves, sou estudante do mestrado em História da Faculdade de Ciências Humanas da UFGD, também sou formado em licenciatura em História pela UFGD e vim aqui para conversar com vocês uma das temáticas do nosso projeto de extensão, né, que trata do preconceito que concebe o indígena como primitivo, como um ser do passado, como habitante das matas, né, que não chega a ser considerado um cidadão e por isso é desumanizado, não chega a ser considerado um ser humano em sua completude. Esse preconceito, essa visão racista que entende o indígena como atrasado, né, como importante apenas para a história, né, para os museus, né, mas não é importante para o debate público atualmente, né, para o debate político, não é entendido como um cidadão em sua plenitude. Esse preconceito ele tem raízes históricas que a gente vai tentar compreender um pouco e na mesma medida que a gente vai tentar dialogar nesse sentido para tentar compreender como que esse preconceito ele influencia, né, as formas como a gente entende o indígena, como a gente olha para o indígena hoje e da mesma forma como a gente entende a alteridade, né? Aquilo que é diferente, mas também é semelhante. É a alteridade humana, né? Entender o ser humano como diferente, as pessoas como diferentes, mas também iguais, porque são humanos como nós. Né? Então é importante a gente entender que esse preconceito ele tem raízes históricas, né? Na conquista e colonização europeias desde o século XVI. Ele, né, se transformou no decorrer do tempo histórico, esse preconceito, essa visão preconceituosa, né, que trata o indígena como primitivo, que adquiriu novas roupagens, novos discursos, mas chega até nós hoje com uma ideia bastante semelhante àquela do passado e que ainda existe hoje, que é a ideia que entende o indígena, né, por um lado, né, como uma fase anterior da humanidade, uma humanidade bebê, ainda bastante inocente, mas também por outro lado, como uma criatura grotesca, né, como um ser animalesco. Né, isso a gente consegue encontrar já nos relatos de conquista, né, dos viajantes que passaram pelas terras que viriam a ser Brasil, mas também passaram não só pelo Brasil, mas pelas Américas, né, e a forma como eles relatam, né, as pessoas que eles viram por aqui. Né, e eles chegam a relatar os indígenas, né, como parte, né, do meio natural, eles não conseguem entender os indígenas como seres humanos. E você consegue, né, analisando, estudando a história, você consegue perceber que uma parte desses discursos, dessas práticas, ou seja, dessa visão de mundo alucinante e preconceituosa que entende o indígena como primitivo, chega até nós hoje, né, de uma maneira muito semelhante àquilo que existia no passado. Né? Só que aí, antes de a gente refletir um pouco sobre essa visão preconceituosa, a gente precisa pensar um pouco sobre a ideia, né, de mentalidade, né, o que são as mentalidades, né, que são as formas, né, que as pessoas entendem e compreendem o mundo. Né, e essas mentalidades, por sua vez, elas são recortadas de imaginários. Esses imaginários são sociais, e eu já vou explicar o que significa imaginário social, né, que por sua vez são construídos a partir, né, de representações do que é o real, né? São discursos, são simbologias, são práticas que formulam o nosso imaginário que é social. Por quê? Né? Apesar de a gente ser indivíduo, né? A gente ser uma pessoa única, né? A forma como a gente entende o mundo, compreende a realidade e vê as coisas no cotidiano, do dia a dia, ela é social porque a gente está inserido numa sociedade, a gente está inserido num meio e é influenciado por ele. Já como dizia o Michel de Certeau, né, na escrita da história, a gente, né, habitante de um lugar social que por sua vez restringe, assim como ele autoriza certos discursos e certas práticas. E um desses discursos, né, é a visão preconceituosa que entende o indígena como primitivo. Né? E essa visão preconceituosa ela colabora para desumanizar o indígena, para colocar o indígena como inferior aos civilizados, né, as pessoas habitantes da civilização. E esse indígena desumanizado, né, ele é colocado como inferior, não chega a ser ainda um cidadão. E aí existe um paradoxo nessa visão preconceituosa, né, que existe desde a conquista e colonização europeias a partir do século XVI nas terras que viriam a ser Brasil. Essa visão preconceituosa, ela influencia, né,
o debate público, o debate político, e acaba construindo uma visão de humanidade bastante ocidental e europeia. Então, assim, aquilo que é ocidental, que é europeu, ele é considerado civilização, né? Essa ideia de civilização, por sua vez, ela é excludente, porque civilizados somos nós e todos os outros que não fazem parte da nossa sociedade, como ela é, são considerados, né, primitivos ou ao menos não civilizados, né? E aí que indígena se enquadra. Só que aí a gente precisa entender que essa visão paradoxal, né, do indígena como um ser primitivo acaba construindo uma visão polarizada do indígena, onde o indígena não consegue ser indígena e ser humano ao mesmo tempo. Porque, por um lado, o indígena é aquele habitante das matas, né, uma visão bastante homogênea do indígena, que entende o indígena como uma coisa só. Então, por um lado, ele é aquele habitante das matas, homogêneo, né, que tem cocar, que vive em ocas, que, enfim, fala apenas a língua tupi. Essa visão homogênea, bastante idealizada, né, uma visão mítica do indígena. Essa coisa, né, construída a partir de uma visão preconceituosa, que é historicamente datada, e é por isso que a gente está falando dela aqui, não é uma coisa natural, porque, né, não é natural porque nem sempre aconteceu. Então ela surgiu num dado momento da história e é por isso que a gente consegue analisar ela a partir de pressupostos históricos. E é por isso que a gente consegue entender que essa visão de mundo, que considera o indígena como primitivo, não é natural, nem sempre existiu, e é por isso que a gente está aqui para problematizar essa visão de mundo. E aí, essa visão de mundo preconceituosa, que considera o indígena como um ser primitivo, habitante, né, das matas, um ser do passado, ela constrói uma visão de humanidade bastante específica, né? Por um lado, a gente tem aquele indígena homogêneo, né, idealizado, né, o indígena do folclore, né, que é aquele ser que usa cocar, que vive em ocas, que fala tupi, enfim, tem pinturas corporais, etc. Essa visão considera esse indígena como um ser primitivo, homogêneo, que habita as matas e é por isso diferente da civilização, né, da nossa ideia de civilização e de humanidade e de cidadania que é ocidental. Só que, por outro lado, quando o indígena se apropria de símbolos, de signos, se apropria do conhecimento da sociedade não indígena, ele acaba deixando de ser índio. Quer dizer, as pessoas olham para um indígena que anda de carro, que tem um celular, que veste um terno, né, que frequenta instituições de ensino não indígenas, né, que participa abertamente do debate público, do debate político, olha para essa pessoa e considera esse indígena, né, como não indígena mais. Então olha para ele e afirma que ele deixou de ser índio. Então esse preconceito que considera o indígena como primitivo constrói um paradoxo que, por um lado, é impossível ser indígena e ser humano e cidadão ao mesmo tempo. Porque na medida em que você é indígena, você não é cidadão, você não é civilizado, você é primitivo. Você não é, dessa forma, humano como são os humanos civilizados. E, por outro lado, assim que o indígena se apropria de signos, símbolos, do conhecimento, né, da sociedade não indígena, ele deixa de ser índio. Então essa visão preconceituosa acaba enquadrando o indígena numa categoria homogênea, onde é impossível ser humano e ser indígena e cidadão ao mesmo tempo. Então é importante a gente pensar sobre isso, pensar sobre esses discursos, né, que vêm se reproduzindo na nossa sociedade, né, desde a conquista e colonização europeias, que vem se transformando, óbvio, né, porque a sociedade se transforma, né, assim como os discursos e as práticas também se transformam, mas ele segue com a gente, essa visão preconceituosa segue com a gente e acaba influenciando, né, os nossos discursos e as nossas práticas no cotidiano e influencia também a forma como a gente entende a alteridade, né, as diferenças na nossa sociedade. E aí, como finalização, eu gostaria de deixar claro que as pessoas na nossa sociedade elas são diferentes por essência, né? E essas diferenças precisam ser respeitadas. Então a visão
que entende o indígena como primitivo, entende o indígena como homogêneo e estagnado no tempo e no espaço. Não entende o indígena como um sujeito histórico, o que é uma mentira, porque assim como a sociedade indígena também se transforma no decorrer do tempo, a nossa sociedade também se transforma. Então, assim como nós não vivemos como os nossos pais, como os nossos avós, bisavós viveram no passado, os indígenas também não vivem como os indígenas do passado viveram. Então é importante a gente entender que as sociedades humanas elas se transformam no decorrer do tempo. A nossa sociedade se transforma, as sociedades indígenas também se transformam nas suas pluralidades, porque é importante a gente entender que o indígena não é uma coisa só, né? Existem muitas etnias indígenas, muitas línguas, muitos costumes, muitas crenças, né? Muitas práticas indígenas, e é importante a gente entender essa pluralidade num contexto de uma sociedade democrática. Então, para a gente construir uma sociedade verdadeiramente democrática, verdadeiramente representativa, ela tem que ser plural e a gente tem que respeitar essa pluralidade de diferenças, né? Sem estabelecer, enfim, um ranqueamento onde nós somos melhores ou piores que os outros. Não, a diferença tem que ser respeitada para construir uma sociedade igual. A gente precisa ser igual na diferença, né? Não chega a ser um paradoxo, porque enfim, se você considerar que nós somos humanos numa perspectiva de direitos humanos básicos, numa perspectiva universal, que é ocidental, né, por essência, que foi construída no Ocidente, você acaba por considerar todos os seres humanos como iguais, mas as suas diferenças precisam ser respeitadas para que essa igualdade seja mantida numa sociedade democrática e representativa, como a gente pressupõe que seja a brasileira, né? A gente precisa construir uma sociedade cada vez mais democrática, cada vez mais representativa e participativa, e para isso a gente precisa respeitar as diferenças e combater os preconceitos. E um desses preconceitos é o preconceito que considera o indígena como primitivo, e ele precisa ser combatido, né? Então eu agradeço muito a visualização de vocês, espero que vocês compartilhem esse vídeo para todos e pensem um pouco sobre esses temas que eu apenas esbocei aqui, né? Coloquei de uma maneira bastante simples. Então, a minha reflexão foi baseada em algumas obras, alguns livros que vai ficar na descrição desse vídeo. Então, se vocês quiserem, né, algumas referências, algumas obras para vocês lerem e pensarem sobre esses temas, sobre esse preconceito, sobre os racismos, né, que tratam o indígena como inferior e dessa forma como um não cidadão, como um não humano, né? Enfim, eu espero que vocês, né, deem uma olhada nessas obras. E aí, em especial, as obras do autor africano, né, a camaronês Achille Mbembe, que são Necropolítica e Crítica da Razão Negra. São duas obras que eu considero fundamentais e vão estar na descrição aí desse vídeo para vocês apreciarem, beleza? Então é isso, valeu, agradeço a todo mundo que visualizou aí, é nóis, tamo junto.